Oi, pessoal, boa noite. E Amanda e Radija. Boa noite, teacher. Tudo jóia? Tudo e com você? Tudo bem também, graças a Deus. Muito feliz que Doutora, semana hoje você vai usar a apostila? apostila? Não. Eu não costumo usar a apostila com vocês, não, né? Eu acho que ficou mais para monitoria, para selecionar os exercícios. Se vocês quiserem, eu posso selecionar exercícios para vocês lá, tá? Mas nas aulas eu prefiro que a gente vá fazendo os exemplos e aí depois vocês podem seguir a matéria por lá, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. E aí, gente, como estão as coisas? Como que foi o dia hoje? Tem pouca gente na sala, deixa eu mandar o link lá de novo. Teacher, qual a sua matéria que vai cair nesse simulado domingo? O simulado de São domingo todas? a parte química vai cair aquela parte de propriedades dos materiais, né? Então, propriedades físicas e químicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, foi aquele primeiro conteúdo, substâncias e misturas e separação de misturas, que foi tudo que a gente viu antes das férias, tá? Depois você pode mandar no grupo só para mim relembrar as matérias pelo YouTube? Uhum, claro. Obrigada. De nada. Gente, deixa eu só mandar o link de novo aqui para o pessoal. Tô achando que tá demorando. Vamos lá. Copiar aqui. Hoje a Nath vai dar um recado para você sobre o simulado. Não sei se ela vai entrar agora. Vamos ver aqui. Gente, enquanto isso, enquanto o pessoal vai entrando, vocês podem conferir para mim onde que a gente parou na aula passada? Em quais exemplos? A gente está vendo cálculos químicos. Vocês anotaram até onde? Alguém pode conferir aí, por favor? Hein, gente? Vocês podem conferir aí, por favor? Ei, Guilherme, chegou depois. Ei, Letícia. Boa noite. Boa noite. Quem pode conferir aí para mim onde que a gente parou na aula passada? A gente estava falando algumas relações do mol. Não foi isso? Eu queria saber até que parte que a gente foi, por favor. Quem pode falar aí pra gente? Tem ninguém aí não, gente? Cadê vocês? Hein? Tem, mas a parte que eu lembro, acho que foi até o cálculo, eu acho. Com o Tiago, vocês já tinham feito alguns exemplos de cálculo de massa, né? De algumas substâncias. Aí na aula passada a gente estava mostrando algumas relações que são possíveis de fazer com o mol. Então vamos lá. Tá? Vão me falando aí, olha, se vocês lembram dessas anotações. Eu acho que a gente veio até aqui, ó. Até a parte do SO3. Nós relacionamos. Fizemos isso? Vê se vocês estão lembrados. Isso a gente fez. Fez. Pois é, então aqui a gente estava relacionando, né? O mol, dá para relacionar mol com massa, dá para relacionar mol com mol e mol com quantidade de partículas também.
Aí a gente chegou nessa parte que acho que a gente não tinha feito ainda não tinha nada. Eu acho que a gente parou no outro. Vamos seguir a partir daqui. O oitavo tópico, para a gente entender os cálculos químicos, é quantidade de matéria. Quantidade de matéria é a grandeza, tá, gente? Assim como lá na física vocês têm, por exemplo, a velocidade, a distância, a aceleração, e toda unidade de medida, para a gente expressar, a gente tem toda grandeza, quer dizer, para a gente expressar, a gente usa uma unidade de medida, não é? Se a gente falar da grandeza massa, que unidade de medida que a gente pode usar? Usar grama? Grama, miligrama, tonelada, né? Todas essas são unidades de massa, certo? Outra coisa, por exemplo, se a gente vai falar de volume, que unidades servem para a gente falar de volume? Quilogramas, litros. Aí, quilograma serve para massa, para volume serve litro, serve mililitro, serve centímetros cúbicos, qualquer unidade ao cubo serve para volume também, tá? Então, quantidade de matéria é uma grandeza, representada pela letra M. Toda vez que falar quantidade de matéria, vai ser representado pela letra M. E a unidade de medida é o mol, tá? Quantidade de matéria é expressa em mol. Então, olha só esse exemplo aí. Qual é a definição de quantidade de matéria? Está aqui, né? É o número de mols presente em determinado sistema. Então, falou em quantidade de matéria, é determinar o número de mol. E a gente representa isso pela letra M. Olha só, esse exemplo. Qual é a quantidade de matéria presente em 880 gramas de CO2? Qual a quantidade de matéria presente em 880 gramas de CO2? CO2 é uma substância, né, gente? Substância simples ou composta? Substância composta, não é? Tem dois elementos, tem o carbono e tem o oxigênio. Quando a gente vê mais de uma letra maiúscula, significa que a substância é composta. Aí, beleza. Nessa substância, nós temos 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. A gente já aprendeu a calcular a massa, né? Se são 2 átomos de oxigênio, cada oxigênio tem massa 16. Oi, gente, a Nath já chegou aí. Ei, Nath, boa noite. Boa noite, Thalita. Tudo bem? Ei, pessoal. Cabelada com o tempo. Vou interromper aqui. Ô, pessoal, perdão. Eu estava fazendo uma coisinha ali para mostrar para vocês o simulado. Tudo bem, gente? Obrigada, Thalita, por disponibilizar uns minutinhos. Imagina, deixa eu mutar. Bom, turma, deixa eu baixar minha mão também. Olha só, hoje eu vou falar do simulado que os professores prepararam para vocês de forma muito carinhosa e dedicada. É um simulado pandêmico, né? Foi o jeito que a gente conseguiu fazer. E a gente conseguiu fazer de todas as matérias. Então, tá arrasando, o simulado tá prontinho já. E aí, olha como vai ser. Nós vamos disponibilizar hoje, domingo agora, que é dia 21, não, domingo agora, dia 22, e no do outro domingo, que o outro domingo a pessoa que não abriu o calendário aqui, dia 29, tá? Então, dia 21 e dia 29, 22 e 29, vocês vão ter o simulado. E é como é o Enem. No dia 21, agora, domingo, as provas de linguagens e de humanas com a redação. Vocês vão ter o dia inteiro para fazer, tá? O simulado. Eu vou entregar, vou disponibilizar o link no nosso grupo, tá? E na pasta também do Drive, e vocês vão acessar e vão responder, tá? É no Google Forms. Vou mostrar para vocês como que vai ser. Eu fiz aqui rapidinho um protótipo de como vai ser, só para vocês verem aqui, rapidinho. Aqui, ó. Tá vendo? Fiz aqui, ó.
formulário 1, simulado 1, teste, né? Cada questão lá vai ter o número, tá numerado igualzinho do Enem, de 1 a 45 é de linguagens, 46 a 90 é de humanas, depois vocês vão ter de exatas 91 a tanto, até 180, tá? Certinho lá. Então, olha só, essa aqui é de linguagens, né? Só tem questões de linguagem, então peguei uma aqui. Aí a questão tá aqui, o enunciado dela, e aqui são as opções, tá? Eu não marquei aqui qual é a certa, porque é como se fosse a que vocês vão receber, que vocês não vão receber com a certa marcada, né? Aí vocês estão lendo e falam assim, eu acho que é a letra C, tá? Aí vocês marcam a letra C e vai para a próxima questão, tá? Você só consegue enviar quando todas as respostas estiverem feitas, tá? Então, por isso que tem aqui, ó, tá vendo? Obrigatória, vocês vão ver que vai ter um asteriscozinho lá em cima. Eu não tô cachorro pra comer esse trem aí de cebola, não. Oi, Vê. A redação vai ser entregue do mesmo modo? Ela vai ser digital? Isso, aí a redação, pessoal, vocês vão receber no primeiro dia, no dia 21, vocês vão receber 2 formulários. O formulário da prova de Ô, linguagem professora, desculpa, mil perdões, é porque a gente chega em casa aí é daquele jeito, minha filha. Tranquilo, gente, Boa. tranquilo. Tá tranquilo. Desculpa. E aí vocês vão receber 2 formulários, o das provas de humanas, né, linguagens humanas, e o formulário da redação. Vocês vão fazer a redação como vocês fazem mesmo no dia a dia, tá? Vocês vão fazer como se fosse para entregar, para postar na Imagine, tá? Então, vocês vão fazer ou digitar, entregar, ou escrever à mão, tirar foto, colocar lá, tá? É o que vocês têm feito mesmo, tá bem? Então, vocês vão receber no domingo, nesse domingo vocês vão receber 2 formulários, no domingo que vem só um, porque é só uma prova, vocês não têm a redação mais. E aí, a redação, vocês podem entregar ela até na segunda-feira, 24 horas também, tá? Vocês vão ter o dia inteiro do domingo para fazer, tá? Mas a redação eu vou deixar vocês entregarem até segunda-feira. Mas, gente, lembra que é simulado, tá? Lembrem que é uma forma de vocês organizarem o tempo de vocês para fazer a prova, tá? Não tem como eu colocar aqui tempo, né, para mandar. As escolas hoje em dia a gente tem feito, né, isso mais uma forma de tempo mesmo, né, o documento expira e tal, mas a gente ainda não conseguiu aqui essa tecnologia para nós, mas vai ser um formulário mesmo. E aí eu quero que vocês treinem como se vocês estivessem fazendo a prova. Então, o primeiro domingo de prova são 5 horas, né, porque vocês têm a redação. Então, tentem fazer em 5 horas, né, realmente para treinar, né. Deixa um relógio lá do lado para vocês verem um cronômetro, quanto tempo vocês estão demorando para fazer cada questão. É a hora de treinar mesmo, tá? E aí, vocês só vão conseguir mandar o gabarito, mandar o formulário para a gente ver quantas respostas vocês acertaram ou erraram, quando vocês responderem todas, tá? Então, se ficar sem responder uma, não tem jeito, tá? Vocês não conseguem mandar. Pode falar, Thalita. Ô, Nath, só aproveitando aí o embalo, gente, para vocês realmente, né, o que a Nath falou aí, é para treinar, então deixa o celular de lado, separa aquele tempo como se fosse o dia da prova, evita ficar indo ao banheiro, assim, porque no dia vocês podem ir, mas não é aquela coisa que vai toda hora, né? Então, até para vocês prepararem o corpo e a mente de vocês para ficar aquele tempo todo se dedicando a uma prova. Então, reserve o dia para isso. Tá? A dica é essa. Isso mesmo. Não precisa fazer inscrição, mas a gente gostaria que vocês, na hora que vão pegar o simulado, vocês vão ver que tem um espaço para escrever o nome de vocês. Escrevam o nome e vão fazer na prova, tá? A prova a gente colocou como valendo 180. A gente sabe que vale 1000 pontos, mas não tinha jeito também de a gente calcular aqui como cada prova, cada questão valia, né? A gente também não consegue saber lá no Enem oficial quanto cada questão vale por causa das questões que têm pesos diferentes e tal. Aqui vai valer como se fosse 180 pontos, mas é realmente o que a gente quer. O mais importante é vocês treinarem efeito prova, né?
como que eu vou pensar, como que eu vou destinar, como é que eu vou colocar em prática o que os professores me ensinaram de como fazer as questões, interpretação dos enunciados, né? Então, aproveitem esse momento, nosso simulado é para isso. Então, ficar com o domingo, né? Não deixem para, daqui a pouco eu faço, seleciona, fica 5 horas, seleciona as 5 horas do dia para vocês poderem fazer. A redação também, que ela vai valer, né? Então, cronometra, né? Deixa um relógio para vocês lá, sem ser o celular, mas um relógio para vocês verem quanto tempo vocês fizeram a redação, quanto tempo você está demorando para as questões, tá bem? E aí vocês vão ter essa oportunidade. Claro que em momentos outros, né? A gente tem no presencial, quando era 2019, a gente conseguia fazer um simulado mesmo, né? Vocês irem na escola, fazerem mesmo, né, sentados, com papel, né, passando gabarito, que isso é importante também, treinar, mas a gente está né, nessa exceção. Então, vai ser pelo Forms, aí vocês vão marcar, acho que é a C, aí vocês vão marcar a D, vai ficar, aqui não está dando, porque como eu estou fazendo o teste, né, então marquei a C, vai ficar marcadinho, vai contabilizar quantas que vocês erraram e quantas vocês acertaram, e os professores depois vão analisar as questões com vocês, tirarem dúvidas, né? Então, é um momento especialíssimo para treinar e aquele momento de falar assim, o que eu preciso olhar mais, né? Para quem que eu preciso dedicar. Então, não percam, não estamos obrigando ninguém a fazer, mas a gente quer muito que vocês façam para ter esse treino, tá? É um momento muito importante, então, façam, tá bem? Então, no domingo de manhã, eu já vou deixar para vocês o link, tá? Para vocês acessarem, tanto na pasta do Drive, quanto no grupo também, para vocês acessarem e fazerem o simulado. Aí lembrando, nesse domingo é o de linguagens com humanas e redação. Então, vocês vão receber 2 formulários, tá? Não tem como vocês confundirem, porque quando vocês abrirem um formulário, vocês vão ver que é o simulado e o outro vocês vão ver que é a proposta de redação. E aí escrevam numa folha ou digitem e mandem lá na Imagine, tá bem? Alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram tirar aqui? O simulado vai ser de quê? Esse domingo? Esse é de linguagens, língua portuguesa, né, que é a matéria da Poli, redação, que é a matéria da Letícia, e humanas, ou seja, história, geografia, sociologia e filosofia, tá bem? Ah, tá. Obrigada. Aí, no final de semana seguinte, que é no dia 29, vocês vão ter o simulado de exatas e ciências da natureza, que é exatas a matemática e ciências da natureza, física, química, biologia. E, esqueci mais de um? Física, química e biologia e a matemática. Tá bem? Gente, tá um chuchu. Eu queria ser aluna para fazer esse simulado. O simulado tá muito bonito. Então, eu espero, né, que vocês possam fazê-lo mesmo levando bem a sério, que é o momento mesmo, tá? De fazer o simulado e ver as suas dificuldades, tá bem? Ver se vocês ficam nervosos, né? Põe a aguinha do lado, igual é lá mesmo né? Tentem fazer a redação, se forem escrever com a caneta preta, né? Então, é o momento de vocês treinarem, tá bem? Outra dúvida, pessoal? Gente, e também, assim, né, não usarem fontes de consulta para realmente avaliarem se vocês estão sabendo ou não. Então, nada de... né, senão não vale, vocês vão estar enganando a quem, né? A vocês mesmos. Então, assim, levem a sério. Não tem muita gente aqui na reunião hoje, mas falem com os amigos de vocês que, porventura, não participaram da aula de hoje, incentivem a fazer, porque é um momento muito importante mesmo, tá? Fazer exercício e fazer simulado é a coisa mais importante na vida de um vestibulando, né? Então, bora levar a sério, tá? Muito bem, é isso mesmo, né? Perdão, Avenida Afonso Pena no grau aqui. Então é isso, pessoal. Eu vou entrar amanhã também, vou entrar na quinta e vou entrar na sexta para ficar lembrando vocês do simulado, tá bem? Mas qualquer dúvida é só me mandar mensagem,
ou perguntar para os professores também, que eles estão sabendo do esquema também. E tamo junto, tá? E a gente não fique assim, não vou fazer porque eles vão ver as minhas respostas. A gente só vê o que acertou e o que errou, né? A gente vê um gráfico lá e tal, né? A gente não consegue julgar vocês jamais pelos erros. A questão realmente é vocês treinarem e falou assim, na aula, depois falar, Thalita, pegou isso comigo, eu não entendi essa questão, né? E a gente ir em frente, tá bem? Vai dar tudo certo. Qualquer dúvida, gente, pode me mandar mensagem, peguem meu número lá no grupo de alunos e só mandar, tá bem? Estou aqui por vocês. Thalita, muito obrigada pelo espaço. Um beijo grande, pessoal. Alguém quer tirar uma dúvida rapidinho aqui? Como é que vocês estão? Por enquanto. Deixa eu passar por tempo. Tá tranquilo, né? Se surgirem dúvidas ao longo da semana, é só me mandar mensagem, tá bem? Um abraço, pessoal. Boa aula, força. Estamos indo, caminhando rumo ao nosso sonho. Beijo, Thalita. Obrigada. Beijo. Obrigada, Nath, pelo recado. Beijo. Tchauzinho, beijo. Tchauzinho. Gente, vamos lá, hein? Quero vocês em massa nesse simulado. Vamos voltar aqui para os nossos minutos finais de aula. Passa tão rápido, dá para falar pouca coisa. Queria ficar mais tempo. A gente estava... Alguém mandou no chat aqui? Tá lascada? Tá não, Radija. É a hora de ver, né, o que está faltando aí nessa preparação, hora de ir tapando os buracos, né, identificar as principais dificuldades. Então, não fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Vamos lá para validar mesmo o que a gente tem feito, o trabalho que a gente tem feito até aqui, tá bom? Ô, gente, não fala isso, não. Química é tão legal, matemática e física. Não, gente, vamos lá, vai dar tudo certo. E contem comigo para o que precisar, tá? Se estiverem estudando aí, surgirem as dúvidas, podem mandar. Deixa eu ver aqui onde a gente estava, nessa parte dos cálculos, né? Essa parte aqui ainda não está no simulado, não, mas a gente vai dando sequência. Então, aqui, ó, a gente estava falando de quantidade de matéria. Quantidade de matéria é expressa em mols. Qual é essa pergunta ali, olha? Qual a quantidade de matéria, exemplo, né? Qual a quantidade de matéria presente em 880 gramas de CO2? Cada substância, a gente tem a sua massa molar. A massa molar a gente encontra quando soma as massas de todos os elementos presentes na fórmula. Então, o CO2, essa fórmula mostra para a gente o seguinte, que é um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, cada carbono tem massa 12. Cada oxigênio tem massa 16. Quando a gente junta isso tudo, fica 2 vezes 16, que dá 32, 1 vezes 12, que dá 12. Somando tudo, dá 44. 44 gramas por mol. Significa que cada mol de CO2 tem a massa de 44 gramas. Então, como que eu vou saber quantos mols existem em 880 gramas? É só fazer uma regra de 3, igual vocês já aprenderam lá na matemática. Olha só, se 1 mol é 44, então 880 gramas equivale a quantos mols? Chamei aqui de N. Esse N é igual a 20. Seria tranquilo para vocês fazer essa regra de 3 aqui, gente, numa prova? O Lucas ensinou ontem. Então, o que está acontecendo nessa regra de 3 aqui? Olha, o que a gente consegue observar da segunda linha em relação à primeira? Esse é o inversamente proporcional? Esses aqui são diretamente Esse é proporcional. diretamente. Então esse a gente tem que fazer direto, né? Porque ontem ele ensinou as duas, o cruzado e o direto. Nesse caso, como que seria com a linguagem matemática? O que vocês aprenderam? Então, tipo assim, esse vai ser, tipo, 1 vezes 44 é igual a N vezes 880 gramas. Tipo assim, ou N vezes 880 é igual a 1 vezes 44. Na regra de 3, a gente sempre faz o X. Então... assim, ó. Quer ver? Olha só, se eu montar a regra de 3 aqui, ó. 1 mol... Nossa, o zoom tá muito grande aqui, peraí.
Aqui, olha. 1 mol é igual a 44 gramas. Então, quando eu tiver 880 gramas, qual é o número de mol? A gente pode chamar de X ou de qualquer letra. Se a gente chamar, nesse caso ali eu chamei de N. Para a gente resolver isso, o que é o N? A gente faz uma multiplicação cruzada, faz um X aqui, olha. Então, o que a gente observa? N multiplicado por 44, essa parte do X, é igual a 1 vezes 880. Foi assim que vocês fizeram ontem? Também. Temos dois tipos que a gente fez. Então, aqui, para encontrar o valor do N, olha só, o N vai ser igual a 880 dividido por 44. Aqui, olha, se a gente observar, se fosse 88 dividido por 44, dava 2, né? 88 é o dobro de 44. E a gente ainda acrescenta um zero ali, porque tem esse zero nos numeradores. Então, é 20 mols. Aí, gente, esse negócio da regra de 3, a gente tem que ganhar tempo na prova, tá? Vocês têm cerca de 3 minutos para cada questão. Então, quando aparece uma relação assim de regra de 3, é importante a gente observar o que está acontecendo de uma linha para outra, para a gente, às vezes, não ter que perder tempo com a conta. Olha só, o 44, qual que é a relação que existe entre o 44, gente? Para o 44 virar 880, ele foi multiplicado por que número? Vocês conseguem ver? Olha só, de 44 passou para 880. Quantas vezes que 880 é maior do que o 44? É só a gente ver aqui. 88 é o dobro de 44, então seria 2 vezes. Só que tem um zero no número de baixo. Então significa, gente, que da primeira para a segunda linha, a gente multiplicou por 20. Então, isso tem que acontecer do outro lado também. Por isso que o N vai valer 20, porque 1 vezes 20 é igual a 20. Observaram isso? Que a segunda linha ela é proporcional à primeira? Em toda a regra de 3 a gente vai ver isso. Tranquilo, gente? Sim. Então, a gente vai usar muita regra de 3 agora, tá? Que bom que vocês estão vendo lá com o Lucas. Vamos para mais exemplos aqui, ó. Então, a gente viu ali do gás carbono. Deixa eu passar um para vocês fazerem. Deixa eu limpar isso aqui. Ó, qual a quantidade de matéria presente em 90 gramas de água? 90 gramas de água. Qual a quantidade de matéria? Ou seja, quanto vale o N quando nós temos 90 gramas de água? E aqui do lado eu vou colocar umas informações, olha. Dados. O O é 16? Oi? O O é 16, né? O O é 16, isso. Ó, coloquei os dados ali. Eu quero saber qual é a quantidade de matéria, ou seja, quantos mols existem em 90 gramas de água. Faz aí para mim, por favor. 18 gramas. No caso. No caso, então, 1 mol de água tem 18 gramas, né? Uhum. E quando você tem 90 gramas é igual a quantos mols? Faz aí pra gente, por favor. Quem conseguir, manda aí no chat, por favor. Olha só, a gente consegue calcular a massa de 1 mol de água e eu quero saber qual é a quantidade de matéria, ou seja, quantos mols existem em 90 gramas de água. Ó, alguém já mandou aqui. Mandar no comentário?
Pode mandar no chat, pode falar alto. E Bela, tá certinho, parabéns. Viu que você é boa, Bela? Tá aí falando que tem dificuldade em química? Não, a química não, eu gosto muito de química. Eu tenho dificuldade de matemática e física. Ah, entendi. Mas a química precisa bastante da matemática. Guilherme, certinho, muito bem. Vou fazer aqui, ó. Para saber a massa de 1 mol de água, é só a gente olhar para a fórmula, né? Olha só. A fórmula da água é H2O. Sendo assim, a gente tem 1 oxigênio, então a massa de 1 oxigênio que é 16. 1 vezes 16, 16. Cada hidrogênio tem massa igual a 1, mas nós temos 2, então fica 2 vezes 1, que é igual a 2, somando aqui, dá 18. Então, a massa molar da água é 18 gramas por mol. O que significa 18 gramas por mol? Significa que 1 mol de água tem 18 gramas. Quando eu tiver 90 gramas, qual vai ser o número de mol de água? Vou chamar de N, pode ser X, qualquer coisa. Então, aqui, ó. Aí a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, igual vocês aprenderam ontem, né? O N vai ser igual a 90, porque 90 vezes 1 dá 90, dividido por 18. Ou então a gente pode observar aqui, olha, o que aconteceu da primeira para a segunda linha? 18 para 90 aumentou 5 vezes, tá? Se aumentou 5 vezes do lado direito, do lado esquerdo também tem que aumentar 5 vezes. Então, era 1. Multiplicando por 5, vira 5. O N é igual a 5 mols de água. Beleza? Facinho, né, gente? Sim. Então, vamos para o próximo aqui, ó. O próximo tópico é o volume molar. Olha só, se a gente sabe o que é massa molar não é a massa de 1 mol? Então, o volume molar vai ser o volume de 1 mol, tá? Então, o volume molar, representado por Vm, ou às vezes só V mesmo, é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás. 1 mol de qualquer gás. Volume ocupado por 1 mol de qualquer gás. Vamos lembrar que quando a gente fala em mol, mol é uma quantidade enorme de partículas, né? Que é aquele zilhão que vocês viram lá com o Tiago. 6,02 vezes 10 a 23. Então, quando a gente junta 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de um gás qualquer, a gente consegue determinar o volume. Então, a gente só vai falar em volume molar de gases, tá bom? E aí a gente precisa saber alguns dados aqui, ó. Já ouviram falar disso aqui, gente? CNTP? Sim ou não? É a condição de temperatura e pressão, condição normal. Isso. É difícil. Isso aí. Então, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Aí, gente, nós temos a CNTP antiga e a CNTP atual. Aí o PAC atualizou esses dados, mas o que é cobrado de vocês ainda é a CNTP antiga, tá? CNTP antiga, os dados da CNTP antiga são temperatura igual a 0 graus, só que a gente precisa transformar essa temperatura de graus Celsius para Kelvin. Como que eu faço para transformar graus Celsius para Kelvin? Vocês lembram? Alguém já viu isso? Toda vez que eu tiver que transformar graus Celsius para Kelvin, é só somar 273, tá bom? Então, se é 0 graus, eu somo 273, então 0 graus é igual a 273 Kelvin. Tranquilo? Esse Kelvin é o quê? É unidade de temperatura? Ah, tá. Tipo, mas é igual ao Celsius ou não? Não, vai ser são são escalas diferentes. Tá, beleza.
o que a gente usa, né, o nosso padrão aqui é a unidade em graus Celsius. Aí nós temos essa é a escala Celsius, né? Na escala Celsius, a temperatura de fusão da água é 0 e a de ebulição é 100 graus. Agora, existe mais duas escalas, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. Tem como a gente transformar uma unidade na outra. Na química, a gente só precisa fazer a relação entre graus Celsius e Kelvin. E aí é muito fácil essa transformação. É só somar 273. Então, se eu tiver 0 graus, isso em Kelvin equivale a 273. Se eu tiver, por exemplo, 25 graus, 25 graus equivale a quantos Kelvin, gente? 25 graus, que é a temperatura ambiente, né? Que a gente considera. 25 graus são quantos kelvins? Oi? 98. 298. Então, é só somar 273. Só que CNTP é condições normais de temperatura e de pressão. Vamos lembrar que os estados físicos, gente, eles dependem dessas duas variáveis, temperatura e pressão, tá? As condições normais incluem temperatura de 0 graus e pressão de 1 atm. Na CNTP atual, mas que a gente nem vai considerar, eu só coloquei aqui para a gente estar atualizado, mas na CNTP atual, a temperatura se manteve, né, continua sendo 0 graus, só que a pressão, em vez de usar a unidade 1 atm, agora é considerada a pressão de 1 bar. Bar é a unidade de medida para pressão, uma das unidades, né? Que unidade de medida para pressão que vocês conhecem? Alguém já viu lá na física? Nós temos bar, temos atm, milímetros de mercúrio, são unidades de pressão. Então, assim, não vamos nos preocupar com isso aqui, tá? A CNTP foi atualizada, mas até isso aparecer nas provas vai demorar. Então, aqui, ó, na CNTP antiga, que é o que a gente vai focar, que é esse 0 graus e 1 atm, a gente pode afirmar que 1 mol de qualquer gás, não importa se é oxigênio, se é ozônio, gás hélio, qualquer gás, 1 mol de qualquer gás ocupa um volume igual a 22,4 litros. Então, decore isso aí, gente, guarda aí no coração. 1 mol de qualquer gás, se esse gás estiver na CNTP, ou seja, se o gás estiver a 0 graus e 1 atm, esse 1 mol de gás ocupa o volume de 22,4 litros. Tá bom? Beleza. Aí na CNTP atual, o volume mudou um pouquinho. 1 mol de qualquer gás ocupa 22,71 litros, mas não vamos focar nisso porque ainda não vai ser cobrado. Então, grava esse número aí, 22,4 litros, tá? E aí, gente, só que nem tudo são flores, né? Pode ser que o gás que a gente está estudando, ele não esteja nas condições normais de temperatura e pressão. Pode ser que a pressão dele seja diferente de 1 atm e que a temperatura seja diferente de 0 graus. E se for diferente, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai ter que usar uma fórmula. A fórmula é essa daí, olha, PV igual a nRT. O que é isso? Podemos falar assim, olha, PV igual a nRT. Por você, nunca rezei tanto. Tá? Ou para quem preferir, ó, tem outra. Padre velho não rejeita terço. Tá? E o que significa cada um desses itens nessa fórmula? O P é de pressão, que tem que estar em atm. O volume, o V é de volume, que tem que estar em litros. N é quantidade de matéria, que é expressa em mol. E o T é de temperatura, que tem que estar em Kelvin. E esse R aqui, gente, é uma constante. Se é uma constante, ele tem sempre o mesmo valor. E, geralmente, as provas costumam dar esse valor. Essa constante, ela pode ter 3 valores diferentes, mas o mais usado é esse primeiro aqui, ó. Só que aí, geralmente, ele aparece na prova, tá? No enunciado. Então, o valor de R é igual a 0,082. Então, o que essa fórmula aí faz?
ela nos permite relacionar e calcular qual é o volume de um gás, de um mol de um gás, né? Quando esse gás está fora da CNTP, tá? Quando a temperatura é diferente de 0 graus Celsius e a pressão é diferente de 1 atm. Tudo bem? Vocês estão aí comigo, bem. gente? Sim. Vamos lá? Não desiste não, hein? Vamos lá. E aí... Deixa eu só te perguntar, como é que eu vou saber que esse gás está fora dessa CNTP? Ótima pergunta. Aí o enunciado vai falar assim, considerando um gás que está numa temperatura de 10 graus Celsius, aí você já sabe que não é CNTP, porque CNTP é 0 graus, tá? Então, o enunciado mesmo, ele já fala. Então, a gente falou de várias coisas, olha, a gente falou do mol sendo transformado em massa, pela massa molar. A gente falou que o mol, ele pode ser quantidade de partículas, quando a gente fala daquele número de Avogadro, né? Então, um mol de qualquer coisa é igual a 6,02 vezes 10 a 23 unidades daquela coisa. E ainda a gente pode relacionar o mol com o volume. Então, eu fiz esse esqueminha aqui para vocês, ó. O mol, ele é muito versátil. A gente pode transformar mol em massa. Para eu transformar o mol em massa, eu preciso de qual grandeza, gente? Gramas? Gramas é a unidade de medida. Para eu, Unidade de medida. para eu transformar o mol na massa, eu preciso da massa molar. Porque lembra que no início, quando eu falei com vocês, tipo assim, ó, que o mol é tipo a dúzia da química. Aí se a gente pensar assim, ó, uma dúzia de ovos, uma dúzia de canetas, tá? Uma dúzia de ovos, uma dúzia de canetas. As duas dúzias contêm 12 unidades cada uma, né? Então você tem 12 ovos e tem 12 canetas. Mas se eu colocar na balança, a dúzia de ovos tem uma massa e a dúzia de canetas tem outra massa, porque são coisas diferentes. Então, cada substância vai ter a sua própria massa, e essa massa é chamada de massa molar, tá? Então, se eu quero transformar mol para massa, eu preciso da massa molar. Se eu quero transformar mol em número de partículas, eu preciso lembrar daquele número de Avogadro, que fala que um mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades daquela coisa. E por último, eu posso relacionar o mol com volume. E aí, para a gente relacionar mol com volume, é só no caso dos gases, tá? E aí, se esses gases estiverem na CNTP, a gente tem que lembrar o seguinte, um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Se estiver fora da CNTP, tem que usar a fórmula. Onde eu vou usar? A Amanda perguntou assim, onde eu vou usar o 6 vezes 10 a 23 nesse tipo de pergunta? Vai ser assim, Amanda, olha só. Eu até tenho uns exemplos ali depois para a gente fazer. Ixi, travou minha apresentação aqui, ó. Acho que não vai dar tempo de falar hoje, mas vai ser assim, você tem que lembrar, se um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 partículas, aí o enunciado pode falar assim, em 10 mols, quantas partículas vai ter? Aí só você fazer a regra de 3, ó. Se um mol tem 6,02 vezes 10 a 23, quando eu tiver 10 mols, eu tenho 10 vezes mais. Tá? Deu para entender? Deu sim, obrigada. De nada. Então, por favor, gente, anotem esse diagrama aqui, isso é muito importante ter no caderno para a gente consultar, tá? E aí dá para fazer todos os exemplos. Por favor, anotem aí essa parte, tira foto. Por favor. Hoje, depois de mim, vai ser a Fernanda, né? Deixa eu ver se ela entrou, que já deu o horário aqui. Ainda não, dá tempo de vocês se copiarem, gente. Quando vocês acabarem, me fala, tá? Para eu poder seguir.
Deu para anotar, gente? A gente ir para os exemplos? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, vamos lá. Deu uma travada aqui na minha apresentação. Gente, tenta fazer essa questão aí, olha. Qual a massa de meio mol de NaOH? Vocês aprenderam a calcular a massa molar, então eu quero saber qual é a massa de meio mol. Aí vocês mandam a resposta aí, por favor. Ah, Fernanda, você já está aí? Eu tô aqui falando, meu Deus, já deu meia hora, gente. Não, acabei de chegar, preocupa não. Ah, então tá bom. Pessoal, dá um print aí, tenta fazer esse exemplo, que aí na próxima aula a gente corrige, tá bom? Deixa eu parar a apresentação aqui. Gente, obrigada pela presença de vocês. Bom simulado, tá? Fernanda, boa aula para você. Boa noite, gente. Até mais. Obrigada. Obrigada, até mais. Boa noite. Até mais. Tchauzinho. Deixa eu só ver que eu fiz alguma coisa errada. Oi, gente, boa noite, tudo bem?